Olá, nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a lição de número 20, que tem como tema a ressurreição do corpo, baseada na frase do credo apostólico, creio na ressurreição do corpo. O texto básico da nossa lição é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 28, que diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido ou a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Vamos orar. Pai, pedimos agora que nos abençoe ao estudar esta lição, que ela traga edificação e entendimento que devemos ter. Obrigado por tudo, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Creio na ressurreição do corpo. A nossa confissão de fé, no capítulo 22, parágrafo 2 e 3, diz o seguinte: No último dia os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente às suas almas para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. É isso que diz a nossa confissão de fé sobre a ressurreição, De que no último dia os que estiverem vivos serão transformados, receberão um corpo glorificado, e os que estiverem mortos ressuscitarão. É isso que diz as Escrituras e a palavra do Senhor. Assim como a remissão dos pecados é uma das grandes promessas da palavra de Deus, a promessa também da esperança da ressurreição também é uma grande promessa, de que a ressurreição do corpo também é uma verdade preciosa. A igreja cristã confessa: creio na ressurreição do corpo. Essa verdade ela foi anunciada tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Claro que no Novo Testamento esse ensino ele é ampliado, Nós temos mais evidências deste ensino. No ministério de Jesus, ele não somente falou da ressurreição, mas ele demonstrou como a ressurreição acontece, Porque ele ressuscitou várias pessoas mortas. Aí na sua lição você vai encontrar vários textos que fazem referência a estes acontecimentos. O caso de Lázaro foi um caso especialmente notável, porque ele jazia no túmulo havia 4 dias, mas mesmo assim, apesar de ele estar morto há 4 dias, cheirar mal, Cristo Jesus o ressuscitou dentre os mortos, e desta forma ele demonstrou o poder que tem para ressuscitar mortos. No ofício fúnebre, o ministro, o pastor, diz: visto que o onipotente Deus foi servido em sua providência chamar para si a alma desta pessoa, entregamos o seu corpo à terra, cinza a cinza, pó a pó, na segura e certa segurança da ressurreição para a vida eterna, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo, a fim de que ele seja semelhante ao seu
glorioso corpo, segundo a obra poderosa pela qual pode sujeitar todas as coisas a si mesmo. Então vejam, né? A ressurreição é uma certeza que os crentes têm, né? De que ressuscitarão quando morrerem ou depois da sua morte na vinda de Cristo Jesus. O primeiro ponto da nossa lição é a natureza da ressurreição. O que é ressurreição, né? O dicionário secular define ressurreição da seguinte forma: ato ou efeito de ressuscitar, fazer voltar à vida, reviver. Nós entendemos que reviver significa que o mesmo ser que morreu volta a viver. Se fosse diferente, não seria uma ressurreição. Então, quer dizer, a ressurreição diz respeito ao corpo, né? A pessoa voltar à vida, e diz respeito ao mesmo corpo, né? Cristo demonstrou a natureza da ressurreição quando ele ressuscitou várias pessoas, né? A Bíblia ela se refere a alguns acontecimentos, o Novo Testamento se refere a alguns acontecimentos que demonstram o poder que Cristo tinha para ressuscitar, e assim a gente pode entender a natureza da ressurreição, né? Por exemplo, o filho único de uma viúva, lá de Lucas 7, 11 a 17, estava num caixão rumo ao cemitério, mas Cristo interveio e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E o relato acrescenta: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A filha de Jairo, uma menina de apenas 12 anos, é outro caso. Está lá em Lucas 8, 49 a 56. Ela estava morta, seu espírito já saíra do corpo, mas Cristo entrou em cena e lhe disse em alta voz: menina, levanta-te. E novamente a Bíblia registra: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então veja que nestes casos aqui a gente percebe aí a natureza da ressurreição. Ressurreição diz respeito a reviver, né? Aquela pessoa que estava morta, o seu corpo já talvez estivesse para ser sepultado, no caso do filho da viúva, no caso daquela menina, né? Ou então no caso de Lázaro, né? Lázaro que já estava morto há 4 dias e já cheirava mal, conforme o relato que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 11. O corpo já cheirava mal, porque já era de 4 dias. Mas Cristo Jesus, pelo seu poder, fez com que Lázaro ressuscitasse e deixasse o sepulcro, deixasse o lugar onde havia sido sepultado, né? Então, quer dizer, ressuscitar significa voltar à vida. O corpo separado da alma, o corpo ou a alma é unida novamente ao corpo e a pessoa volta a ter vida. O processo, portanto, será basicamente o mesmo para cada um de nós. Se na volta de Cristo Jesus, no seu retorno, na sua segunda vinda, nós estivermos mortos, nós iremos ressuscitar. O nosso corpo voltará à vida, né? E naquele dia vai acontecer a ressurreição geral. Ao ouvir a ordem de Cristo, os mortos ressuscitarão. O mesmo corpo que morreu, seja qual for a circunstância, se morreu de morte natural, se morreu por causa de alguma doença que deteriorou o seu corpo, se morreu de um acidente, se partes do seu corpo foram perdidas, não importa, a pessoa vai voltar, o seu corpo vai voltar à vida, né? Seja qual for a circunstância, voltará a viver. O apóstolo Paulo foi muito claro a respeito da ressurreição. Ele diz: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita, né? Então veja,
se o Espírito Santo habita em nós, esse mesmo Espírito irá nos ressuscitar dentre os mortos, né? Veja que Jesus não morreu, não realizou a sua obra apenas para salvar a nossa alma, mas ele realizou a sua obra para salvar todo o nosso ser, corpo e alma, né? Jesus não apenas oferece a salvação da nossa alma, mas oferece a salvação de nosso ser completo, corpo e alma, né? Então nossa esperança espiritual depende da ressurreição. Aliás, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai argumentar nesse sentido, né? Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, não temos esperança neste mundo, né? É claro que o corpo que vai ressuscitar será o mesmo corpo, porém um corpo glorificado, de uma constituição diferente. Veja que Paulo ele se refere a isso, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar da constituição do nosso corpo. Ele fala de corpo espiritual e diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele não, ao dizer isso, ele não está dizendo que o nosso corpo será um corpo imaterial. Não, mas ele está dizendo que o pecado, a imperfeição, né, não vai existir no céu, não vão herdar o reino de Deus, né? Mas vejam, portanto, que o nosso corpo terá constituição diferente, assim, a semelhança do corpo de Cristo. Aqui a lição diz assim: o corpo espiritual é o corpo cheio do Espírito Santo, moldado e guiado por ele. A preservação da identidade do corpo não interfere na transformação que acontecerá na ressurreição. Quer dizer, permanece a nossa identidade. Mas é claro que naquele dia o corpo que receberemos será um corpo livre de imperfeição. Todos os defeitos causados, né, pelo pecado serão removidos de nós. Não haverá imperfeição, né? As marcas deixadas pelo pecado serão removidas, né? Hoje nós, como vivendo neste mundo, nós temos em nós mesmos a marca do pecado, né? De que vivemos num mundo de pecado, num mundo sujeito à deterioração. Então nós temos cicatrizes, à medida que envelhecemos, adoecemos, né? O nosso corpo perde a vitalidade, a sua beleza, mas naquele dia, portanto, receberemos um corpo livre de toda imperfeição e receberemos, portanto, um corpo glorificado. Veja que Cristo nos redimiu integralmente, corpo e alma. Portanto, a consumação da obra redentora de Cristo deve incluir a redenção do corpo. O nosso corpo será redimido da corrupção. Os santos entrarão no céu e desfrutarão eternamente de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, baseados na integridade de uma vida reconstituída pela ressurreição. É isso que vai acontecer naquele dia, essa é a esperança que o crente tem, né? Essa é uma esperança que temos de cura, né? É claro que vivendo neste mundo nós contamos com a assistência do Senhor e podemos até ser curados, podemos até sermos curados de alguma enfermidade. É verdade que isso pode acontecer. Mas à medida que envelhecemos, um dia morreremos, né? E morreremos com o nosso corpo cheio de marcas, cheio de cicatrizes, marcas do envelhecimento, né? Da degradação do nosso corpo. Alguns morrerão sem partes do seu corpo, porque ou por uma doença, né? ou por alguma outra situação, um acidente, perdeu parte do seu corpo, um braço, uma perna, ou um câncer que teve e perdeu um rim, perdeu parte do seu fígado, enfim. Mas naquele dia, no dia de Cristo Jesus, né, nós vamos ver isso no ponto seguinte, mas no dia da vinda de Cristo nós receberemos um corpo livre de todas as marcas do pecado.
de tudo aquilo que o pecado produziu em nós, seremos livres, tá certo? Então, essa é a esperança do crente. O crente, portanto, crê na ressurreição. É por isso que isso nos dá consolo em meio à possibilidade da morte. Quando estamos diante dela, os crentes, é claro que choram, né, a perda de um ente querido, o crente. É claro que o crente também lamenta a sua própria morte que se aproxima. Ele chora, mas ele tem a certeza de que um dia será livre plenamente da morte. Esta é a certeza que temos por causa da obra de Cristo Jesus. O segundo ponto é o tempo da ressurreição. Cremos na ressurreição do corpo, mas quando será esse acontecimento maravilhoso? O ensino da Bíblia é claro. A ressurreição acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, na consumação dos séculos. As Escrituras falam acerca disso, né? As parábolas sobre o reino de Deus ensinam que na consumação dos séculos Cristo voltará e todos ressuscitarão. É importante nós frisarmos também que haverá ressurreição de justos e injustos, de salvos e perdidos, de eleitos e de ímpios. Todos ressuscitarão, todos para receber de Cristo Jesus a sua sentença, né? Os que morreram em Cristo receberão a sentença de justificados, plenamente livres, né? Plenamente vencedores, e aqueles que morreram sem Cristo serão julgados e condenados, mas eles também ressuscitarão. Haverá ressurreição para a honra e a ressurreição para a desonra, né? Alguns será a ressurreição para o julgamento, para a morte, o outros será o julgamento para a vida. E assim vai acontecer, né? Todos ressuscitarão e todos nos apresentaremos diante de Cristo Jesus. Concluindo, as Escrituras não deixam nenhuma margem de dúvida quanto à realidade da ressurreição dos justos e injustos. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Atos 15, 26. A ressurreição dos injustos não recebe tanta explanação, né? Você não tem tantos detalhes quanto a ressurreição dos injustos. Por exemplo, a gente sabe que os justos ressuscitarão para a glória, receberão um corpo glorificado, estarão livres de toda mancha, de todo defeito, né, causado pelo pecado, mas os ímpios não, né? Mas não há ênfase quanto à forma como eles ressuscitarão. Diz a palavra de Deus que eles ressuscitarão para julgamento, para a desonra eterna, né? Para a condenação eterna. Então a ressurreição dos injustos não recebe tanta explanação quanto a dos justos, porque o interesse específico das Escrituras é a ressurreição para a vida e salvação. A ressurreição de Cristo é fundamental na plena realização do plano da salvação. Então, quer dizer, a ressurreição é uma parte do processo da salvação. Seria o último estágio. Quando Cristo vier, então ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado. A ressurreição que dá lugar à glorificação é o último estágio da nossa salvação. O corpo dos justos será ressuscitado em poder espiritual e incorruptível, efeito semelhante ao corpo glorioso de Cristo. O corpo dos ímpios será ressuscitado para a desonra, como por um juiz ofendido. Espero que você tenha entendido a nossa lição. Se houver alguma dúvida, pode me encaminhar a dúvida. Que Deus o abençoe e que a sua esperança esteja firmada em Cristo Jesus. E assim você tenha a esperança da ressurreição final.